Sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda live da grande série Autossabotagem no Emagrecimento. Quando eu falo de autossabotagem, muita gente não entende exatamente o que eu quero dizer ou até mesmo em que parte exatamente do processo de emagrecimento a sabotagem acontece. E é muito interessante porque quando eu fiz o curso online, o piloto que deu origem ao curso que está na Hotmart, o meu curso Mire-se no meu case, emagreça sem sofrer, tudo que eu fazia antes, né, no consultório, antes dessa bagunça chegar na nossa vida, quando começou a pandemia, né, quando começou tudo isso, eu juntei um pessoal meio mais ou menos que a laço, né, todo mundo que queria, que se interessou, e eu fiz um curso online, tinha gente do mundo inteiro. E eu me lembro que depois de algumas aulas, né, e claro que o aproveitamento de cada um é bem diferente, né, cada um dependendo do lugar onde você está no processo. Se você está no comecinho, se você está achando ainda que você não encontrou a dieta certa, né, a respeito disso a gente falou na outra live. Se você perdeu, dá um pulinho lá, tá gravada ainda, né? Ou se você acha que você coloca a culpa em cima de você, né? Achando que você é realmente o culpado porque você não faz exercício físico, porque você não consegue ir para academia e tudo mais. E o interessante desse curso foi que, né, algumas pessoas já logo na primeira aula vinham os insights, entendi, nossa, é verdade, não sei o que lá, e foi indo. E quanto mais o tempo passava, quanto mais aulas a gente tinha juntos, mais pessoas iam tendo os insights, iam vendo onde é que estavam as falhas, onde é que elas podiam melhorar o processo todo. E eu me lembro que tinha o Miguel é de Angola, e estava fazendo parte do nosso curso também, aliás fez, né, e o bom português, né, que era o Miguel, tudo quanto a ele, não sei, não entendi, peraí, não sei o quê. E foi muito interessante que na sétima aula a gente estava falando a respeito, né, das razões pelas quais a gente não consegue emagrecer. E foi bem legal que cada um deu a sua, né, razão, contou a sua história. Aí eu falei assim, gente, para resumir, tá? Eu já expliquei muita coisa para vocês, eu já falei muito aqui, mas se a gente colocar isso tudo num denominador comum, a única razão pela qual a gente não emagrece, a gente não consegue emagrecer nos dias de hoje, é porque a gente se auto-sabota. Eu só vi o Miguel de lá, exatamente, isso aí, Lilian, tem toda a razão. Então, assim, foi muito interessante porque a ficha dele foi a última que caiu, mas caiu assim bombasticamente, né? E é uma coisa que convém a gente falar a respeito, convém a gente falar muitas vezes a respeito, porque primeiro a gente tem que entender esse conceito, né? O que é a autossabotagem. Eu uso, inclusive na propaganda da live, eu usei a foto do rapaz que está serrando o galho onde ele está sentado em cima. E eu acho isso uma ótima metáfora, né? Porque é justamente isso que a gente faz. Claro que em 95% dos casos, inconscientemente, e digamos assim que desses 95, uns 15, 20 mais ou menos subconsciente, tá? Eu uso essa palavra subconsciente para dar aquela impressão do que aquele negócio que tá chegando um pouquinho antes do consciente, né? Tá chegando um pouquinho antes do consciente, mas ainda não tá lá. Mas para algumas pessoas chega assim. Ou seja, uma grande parte das pessoas sabe sim, talvez não tenha dado esse nome, tá? Mas uma grande parte das pessoas sabe que sabota o próprio processo de emagrecimento, entre outras coisas também na vida, né? Mas o nosso foco aqui, o nosso assunto é emagrecimento. E como eu falei na semana passada, nós começamos com a intelectualização, fiz uma colinha aqui para não esquecer nada, e hoje nós vamos falar da procrastinação. Lilian, por que a procrastinação, eu tô até risada na hora de falar isso, por que a procrastinação é uma autossabotagem? Por quê? Tudo que me impede, vou falar bem devagar agora, venham comigo, tudo que me impede de chegar a um ponto X, onde eu quero chegar, tudo que me atrapalha, tudo que me tolhe,
e não me deixa atingir a minha meta é um diferencial que tem que ser analisado. E quando a gente fala procrastinação, né, infelizmente, a procrastinação já tá tão... Antes ninguém conhecia essa palavra. Quando eu usava, todo mundo, o quê? Agora tá em moda, né, como a palavra resiliência e outras que sempre existiram, mas não estavam em moda. Agora a palavra procrastinação tá em moda e ela é repetida tantas vezes e aí acontece, dá um revertério na cabeça. Não sei o que o povo... o que a gente... o que dá de errado aqui dentro da cachola da gente, né? Porque a gente fala muito a respeito, essa coisa acaba virando normal. Mas normal vem de norma e não de bom, tá? Quando a gente fala várias vezes, é normal, sim, que eu fique muito estressado no trânsito. É bom? Não, né? É normal que eu realmente, em alguns momentos, queira enfiar a mão em alguém. É normal, em alguns momentos, aí cada um sabe do seu. Mas isso é bom? Não, com certeza. Violência nunca é bom, tá? Então, uma coisa que é normal, ela não é necessariamente boa. Aliás, não é boa. Só quer dizer que ela é a norma, mas não quer dizer que é boa. E aí que a gente erra, né? A gente acha, porque a gente fala muito de procrastinação, a gente acaba achando que por a gente falar muito, ela é normal e porque é normal é bom, não tem outro jeito. E é exatamente isso que a gente não pode aceitar. Porque a procrastinação é um grandíssimo... Oi, Silvana, tudo bom, querida? A procrastinação é um grandíssimo problema, sim, né? Porque ela impede a gente de chegar ao nosso ponto que a gente almeja tanto, que a gente quer chegar. E o que é procrastinação? O que é procrastinação, Lilian? A procrastinação, gente, é não fazer, não encarar a empreita, empurrar com a barriga, arrumar uma boa desculpa, achar que você faz amanhã, achar que você faz uma outra hora, arrumar boas desculpas, né, a respeito da intelectualização. Nós falamos a semana passada, oi Gê, tudo bom? Nós falamos a semana passada dessas desculpinhas bem inteligentes, né, que a gente arruma, por que a gente fez isso, que a gente não fez aquilo, mas às vezes a gente procrastina com isso também, né? A gente fala, não, eu só tô esperando, aliás, o clássico, né? Só tô esperando a hora certa, né? Eu só tô esperando a hora certa de eu conseguir chegar lá e começar a minha dieta. Só estou esperando a hora certa para eu fazer não sei o que lá. Deixa eu ver só. Chamando a turma aqui, tá bom, Silvana, obrigada. Está todo mundo convidado, quem quiser entrar, entra. Vocês têm alguma pergunta, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver. G quer falar alguma coisa? Nós estamos falando a respeito de procrastinação. Deixa eu ver se a G quer falar. Vamos ver se ela entra. Aí a gente continua. G é uma aluna exemplar, gente, que tá... Sim, aceitei, já deve estar chegando por aí. Enquanto ela não aparece, a gente continua falando aqui. Como eu estou falando da Alemanha, né? Estou muito longe, às vezes a conexão não é tão boa, não dá para as pessoas entrarem, mas a gente continua falando aqui. Ou seja, o primeiro passo, né? O mais importante da gente entender aqui, bem devagarzinho, para cair agora a ficha de todo mundo, é que, apesar de ser comum, a procrastinação, a nossa velha ideia de empurrar com a barriga, de deixar para amanhã, isso é normal, mas não é bom. Por que não é bom, né? Como a gente acabou de dizer, isso realmente... tomara que dê certo. Vamos ver. Vê aí se já vai dar, gente. Então, por a gente começar a empurrar tudo muito com a barriga, a gente não começa nunca. Isso já é ruim o suficiente, tá? Não começar. A gente não começar a fazer o que a gente quer, né? Mas mesmo que a gente comece, tem o... Deixa eu ver, aceitar aqui. Então, gente, tá difícil dessa conexão hoje. Vamos ver. O G, quem tá falando? Ih, não, a conexão não tá boa. Então,
Então, voltando a falar da procrastinação. Procrastinar é muito ruim na hora de começar, quando a gente não começa, né, a fazer tudo o que é necessário. Eu já vou falar um pouquinho disso, que não tem nada a ver com dieta, não tem nada a ver com exercício físico para emagrecer, por isso que o nosso método aqui é tão legal, né? Mas a procrastinação, ela é pior ainda quando ela vem no segundo ou no terceiro passo. Não é na primeira vez, eu vou começar. Porque começar, a gente até começa, né? Às vezes você tem lá alguma coisa que acaba alavancando isso, o vestido que você quer vestir, uma festa que você quer ir, sei lá, agora falar de uma coisa meio negativa, né? Algum comentário que você escutou de alguém em relação a sua forma, o seu peso, alguma coisa assim, sempre dá aquele empurrãozinho, né? E a gente até começa, né? A gente para de procrastinar. Aí, acha que começou e a coisa vai de vento em popa. E não é assim, porque a procrastinação, ela tem vários níveis. E não só tem vários níveis, como ela também tem várias dimensões. Se a gente não procrastina aqui, a gente procrastina lá, né? Pode até ser que a gente comece, tá? Então, estou fazendo, né? Agora a G que tá aí não me deixa mentir. Vamos dizer o seguinte: uma parou de procrastinar e falou, não, agora eu vou começar. Ela procrastina numa outra dimensão, por assim dizer, que é o caso da G, né? Parou de comer arroz. Sem saber, né? Sem saber o que que era, o que que não era, se o arroz ajuda ou se atrapalha, né? Então, você está procrastinando, você está empurrando a solução para mais longe ainda e num outro nível, né? E isso é muito importante da gente ver e entender também. Infelizmente, a coisa não é simples, né? Como eu disse no começo, procrastinar está tão já no nosso vocabulário natural e normal do dia a dia que a gente acha que é uma coisa normal, né? E a gente acha que isso é simples também. E não é. Tem várias coisinhas que estão atreladas a esse processo da procrastinação que acabam atrapalhando a gente de uma maneira muito pesada e a gente não consegue mais identificar onde é que está o problema. Porque chega um momento que você fala, nossa, eu já tentei de tudo, né? O que eu mais escuto no meu consultório ou mesmo nas aulas online, gente, eu já tentei de tudo. Tentou de tudo, mas claro, né? Isso, Gê, sai e entra novamente, quem sabe dá. E quando a pessoa fala que já tentou de tudo, né? E na cabeça dela, na consciência dela, quem sabe ela realmente tenha tentado de tudo, mas não tentou da maneira correta, senão teria dado certo. Porque afinal de contas, e eu quero que isso fique registrado aqui, tá? Muito importante, dá sim pra gente emagrecer, dá pra gente emagrecer e para sempre, que eu sou meu melhor caso de sucesso, por isso que o meu curso chama Mire-se no meu case, porque eu sei exatamente que é possível, né? E eu sei também que a gente erra, que a gente troca as bolas e que a gente confunde muitas coisas. Vamos ver se a gente está entrando. Vamos ver. Tá, esperar a gente entrar de novo, aí eu peço para ela participar aqui, para ela contar a história do arroz para a gente, por que ela parou de comer arroz deliberadamente, sem nem saber o que estava fazendo. Então, voltando, existe sim um jeito da gente emagrecer, existe sim um jeito da gente emagrecer de maneira saudável e sem praticar esportes e sem fazer dieta. Para quem está entrando agora, eu estou vendo que tem um pessoal entrando, para quem não me conhece, né? Silvana me conhece muito bem, já participa. Aliás, Silvana está aqui que não me deixa mentir, nossa garota propaganda, que aos 60 anos de idade, perdeu quantos quilos foi mesmo, Silvana? 11, né? Dá uma... Isso. Exatamente. Coloca aí quantos quilos você emagreceu. Então, e sem esporte, sem praticar exercícios físicos e sem dietas. Por quê? Gente, claro que não é o tema da live de hoje, né? Mas só uma informação para quem está pegando rabeira agora, né? O pessoal da capital pega carona, nós lá do interior a gente pega rabeira, né? Quem está pegando rabeira na live agora, 11 quilos, isso, Silvana. Silvana emagreceu 11 quilos sem exercícios físicos e também sem dietas. Por que, Lilian? Por que você fala isso? Gente, 1 minuto para myself. Concentre-se. Se dietas dessem resultado,
o mundo inteiro já estaria magro, porque dieta não falta. Concorda comigo? Eu tenho razão. Se exercício físico para emagrecer, tá? Exercício físico é muito bom, sim, para você ficar em forma, saudável e tudo mais, mas não para emagrecer, porque senão todo mundo que já fechou um contrato com uma academia já estaria magro há muito tempo, né? E esse é o problema, tanto da dieta como do exercício físico com a intenção de emagrecimento, é que cessada a causa, cessa o efeito. Por isso que não vai funcionar nunca. E aí vem o efeito rebote, a emenda fica pior que o soneto e fica muito pior depois que você para, que você não aguenta mais, ou se autoflagelar com uma dieta ou com exercício físico, né? Então, por isso que a gente tem que começar do começo, que é logo ali, como eu sempre falo, né? Por que que eu como mais do que o meu corpo precisa? É lá que está o problema. E é lá que a gente se autossabota, e muito disso tem a ver com procrastinação. Porque como a gente não tem a ideia desse todo, desse problema todo, né, de onde é que está o problema, de onde é que vem o problema do excesso de peso, a gente tende muito a colocar tudo num tacho só e empurrando com a barriga, né? Tá. E empurrando com a barriga e achando que aquilo é muito normal. E não é normal. Comer demais. Agora eu vou falar bem devagar, para que isso fique gravado na cabeça de vocês. Exagerar na comida não é normal, não é bom, não é saudável e não te ajuda em nada. Exagerar, o que significa comer mais do que o seu corpo precisa, mais do que a quantidade necessária de calorias que o seu corpo precisa por dia. E se esse é o problema, então a solução está aí também. A gente tem que entender primeiro por que que a gente come mais do que o corpo precisa. E aí a gente pega assim, logo, né, aquele atalho da fome emocional. Mas isso aí, a fome emocional, olha, fiquem bem espertas, isso é um papo para um outro dia, né? Fome emocional. Não percam, essa live vai também ser muito interessante. Mas nós estamos falando aqui a respeito da autossabotagem, né? Eu dividi aqui em 4, tem muitas, tá, gente? Muitas maneiras da gente se autossabotar, mas eu tomei a liberdade de escolher as 4 aqui, que são a intelectualização, a procrastinação, a autodestruição, até dói, né, de falar isso, e o fato do não merecimento. Olha, a autodestruição é a semana que vem, depois a gente vai falar também do não merecimento. E eu gostaria que vocês deixassem um comentário aqui também, né? A respeito das dúvidas de vocês, para que a gente possa esclarecer. E tem uma coisa bem legal que eu preparei para vocês. Se vocês me mandarem uma mensagem lá no direct, eu posso mandar o checklist para quem estiver interessada. Quem quiser saber se... Mas, por favor, não assustem. É bem interessante esse checklist. E tem muita coisa lá que você já viu ou falou várias vezes. Mas vá por mim, cobra criada que sou, experiente que sou, sei muito bem o que eu escrevi lá, tá? Tem um checklist e você vai ticando, né? Para ver, ah, sim, isso eu faço, sim, isso acontece comigo. Ah, sim, eu penso assim. E se você... Olha que interessante, gente. Se você ticou pelo menos uma daquelas caixinhas lá, então você se auto-sabota sim. E, claro, gradativamente, se você clicou mais do que uma, então é claro que você se sabota muito mais do que você acreditava. E tem uma coisa bem interessante no fato da autossabotagem, que são as crenças limitantes. A Gê não conseguiu entrar, né? Queria tanto que ela falasse a respeito do arroz. São as crenças limitantes. Ah, sim, tá. São as crenças limitantes e, pior ainda, são as crenças desviantes. Aquelas que fazem com que você acredite que está no caminho certo. Gente, isso é muito, muito, muito perigoso, né? Para deixar a coisa bem clara, o que é uma crença desviante? Aquela que me desvia do caminho certo e eu tô crente que ele tá certo, que é o caminho certo, mas ele é o errado. Por exemplo, as pessoas que falam, não, agora eu só vou comer comida saudável. Sim, eu vou comer comida saudável e eu quero emagrecer com a comida saudável. Só que as pessoas esquecem que nem tudo que é saudável ajuda no emagrecimento, né? Não estamos falando de dieta, tá? Mas claro que a gente tem que regulamentar isso de uma maneira
Eu tenho uma cliente agora, ela estava pesando 150 quilos, ela já emagreceu, já deve estar agora com 15 quilos a menos. Então, é claro que a gente tem que regulamentar, claro, de uma maneira bem inteligente, de acordo com o nosso método, tá? Mas não é com essas dietas loucas que andam por aí. Tem um pessoal aqui, deixa eu ver se alguém quer participar aqui, se tem alguma pergunta para mim. Peraí, vamos aceitar e ver se alguém entra. Deixa eu ver. Aí a gente responde alguma pergunta. Bom, de repente consegue entrar alguém aí. Enquanto isso, a gente continua falando aqui. O nosso tema de hoje é a procrastinação. E agora, para deixar mais claro, né? Por que a gente faz isso? 99,9999% dos nossos hábitos, né? Das ações que a gente tem, são automatizados. E o problema disso, né, a gente fala muito a respeito disso no curso também, o problema da automatização, né, desses hábitos, né, é mais uma coisa que a gente vê assim como se fosse uma bagatela. Ah, isso é hábito. Sim, gente. Só que a nossa reação não deveria ser, ah, isso é hábito. E sim, meu Deus, isso é hábito. Porque se ele virou um hábito, ele tem mais ou menos que uma vida própria. E ele decide por mim sem que eu esteja de acordo, né? Então, esse é o problema dos hábitos, que no meu curso eu chamo de pilotos automáticos. E a procrastinação, quando a gente começa a fazer isso com muita frequência, né? A repetição cria um hábito, e o hábito é o piloto automático. Vocês sabem o que é o piloto automático, né? O avião tá voando lá, o piloto sai da cabine, peraí. Como é que foi, Silvana? Emagrecimento, segunda-feira. Que começar um processo de emagrecimento na segunda-feira funciona? Claro, funciona todos os dias. Será que eu entendi a pergunta certo? Deixa eu ver. O processo de emagrecimento segunda-feira funciona? Sim, claro, funciona. Qualquer dia. Será que eu entendi certo? Bom, vamos ver. Vamos ver se eu chego. Vamos ver aqui. Tá. Gê, você não conseguiu entrar, né? Deixa eu ver aqui. Bom, alguma coisa está acontecendo com a minha conexão. Vamos continuar falando a respeito da nossa procrastinação, né? Do nosso problema de empurrar com a barriga, de deixar para amanhã, de achar que o salvador da pátria, né? Ou no caso da dieta, a salvadora da pátria vai vir e vai ajudar a gente. E o pior de tudo, o pior de tudo, quando a gente começa, né, a acreditar que a gente consegue fazer depois, ou a gente deixa para mais tarde, para uma outra situação, quando as coisas melhorarem, quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais tempo e menos estresse. O problema é que com cada tacada errada dessa, você se afasta cada vez mais do seu sucesso. Porque a procrastinação, ela vira um hábito. E como eu acabei de dizer, o hábito é mais forte do que você. Então, cada vez que você deixa para lá, cada vez que você empurra com a barriga, cada vez que você deixa de começar, já vou falar a respeito de como é que a gente resolve esse problema, tá? Cada vez que você faz isso, você coloca mais ficha naquele piloto automático, sabe? Que você vai dando mais corda ainda para o piloto automático. Como que a gente faz, Lili, então, já que você está falando tanto, como é que a gente faz para não procrastinar? Quem não me conhece vai me conhecer agora. Eu não sou uma amiga de, olha, 3 dicas. Não, eu sempre erro, gente. 3 dicas práticas de como você faz isso ou faz aquilo. Eu não gosto de falar isso, sou contra, porque eu acho que não existe, gente, dica prática para coisa complicada, tá? Então, acho que o jogo tem que ser muito limpo. E quem fica dando dicas práticas para coisas difíceis por aí, não é gente séria, tá? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não existe. Se vocês estão esperando aqui 3 dicas práticas, ou 4 ou 5, elas são dicas, tá? Mas elas com certeza não são práticas, porque a gente tem que pensar muito a respeito e a gente tem que saber muito bem o que está fazendo também, né?
como é que eu posso evitar a procrastinação? Primeiro, eu tenho que identificar os pontos, as horas, as situações, os minutos onde eu procrastino. Primeiro, eu tenho que ter consciência disso. Eu procrastino na hora de decidir comer menos, a hora que eu falo, não, hoje eu vou comer realmente só aquela porção X, aí eu chego lá no buffet, é de graça, eu coloco o dobro do que eu deveria colocar no prato. Esse é o ponto? Ou então você fala, não, hoje eu vou comer realmente, eu sei mais ou menos o que é necessário por uma mulher, por uma pessoa da minha idade, e eu vou cozinhar só isso, ou então a minha porção vai ser X. Aí o que você faz? Você vai lá e coloca, né? Já coloca o macarrão. Ah, colocar um pacote inteiro para cozinhar, já vou cozinhar mesmo. Então, assim, primeiro você tem que identificar essas horas, né? Que você acaba procrastinando o começo de qualquer coisa na sua vida, principalmente no emagrecimento. E a hora que você conseguiu identificar, você tem que arrumar uma saída de emergência, né? Para não cair nessa cilada. No curso a gente fala a respeito disso, né? As meninas que participam do curso que estão aqui sabem disso também. Mas a procrastinação, ela primeiro tem que ser identificada. E aí, o que você faz? Aquela coisa que tem que ser feita, você tem que fazer de uma tal maneira que te seduza. Digamos assim, você vai fazer... Gente, é só um exemplo, tá? Que é bem placativo, que eu adoro usar esse exemplo, mas não é para vocês fazerem, tá? Quando eu fazia regime, né? Tinha uma vez que eu resolvia fazer a dieta do nabo. Eu nunca tinha comido nabo na minha vida e a receita era ralar o nabo e comer uma colher, tomar uma colher de nabo ralado antes do café da manhã, só de falar já dou risada, antes do almoço e antes da janta. Tomando ou comendo essa colher de nabo ralado, você iria emagrecer independente do que você comesse, tá? Rezava a lenda dessa dieta. E eu, claro, eu não me lembro, gente, o que eu devia ter? Uns 17 anos nessa época, eu não me lembro mais. A única coisa boa dessa dieta foi que a minha mãe se divertiu muito, né? Eu ralei o tal do nabo e fui tentar engolir, não consegui nem engolir aquela colher de nabo ralado. E o efeito colateral disso foi que eu fiquei... Foi uma tentativa frustrada e um nojo até hoje. Eu não posso nem sentir o cheiro de nabo, né? O que ficou da minha grande tentativa de fazer essa dieta maravilhosa, né? Do tal do nabo. Então, a gente tem que ver. A hora que você se decide, claro que eu, né, era jovem, inexperiente, não sabia das coisas, mas aí com o tempo a gente vai sabendo das coisas, a gente vai tendo mais experiência, né? Então, para a gente não procrastinar, convém, e agora eu vou falar bem devagarzinho, vou me repetir, a fim de que fique bem claro para todo mundo. Você tem que arrumar uma coisa legal, uma coisa que te seduza. Não vai cair na besteira de fazer a dieta do nabo. Se você não gosta de nabo, você não pode nem sentir o cheiro daquele negócio amargo horroroso, né? Para mim, tem gente que gosta de nabo. Então, se o nabo... Eu não estou falando agora que vocês têm que fazer dieta, tá? Estou me repetindo agora pela terceira vez. Só para a gente entender o conceito aqui de uma maneira geral. Então, para você não empurrar mais uma vez com a barriga, não começar e deixar para lá... Ou nem começar direito, né? O procrastinar é isso. Você nem começa, você está pensando que vai começar e nem começa. Por quê? Porque o negócio é muito doloroso, porque é muito ruim. Então não vai funcionar nem com você, nem com ninguém, mas com pessoa nenhuma, né? Então é muito importante, sim, que para não procrastinar, né? Eu me empolgo tanto que eu começo a misturar um monte de coisa, né? Mas o nosso tema de hoje é procrastinação. Para não procrastinar, você tem sim que pensar como é que você vai fazer aquilo que tem que ser feito, não só no emagrecimento, como qualquer outra coisa, né? Passar roupa, lavar roupa, qualquer outra coisa. Você tem que arrumar um esquema que aquilo seja sedutor, é muito, né? O melhor seria que fosse sedutor, mas uma coisa onde você não sofra muito, tá? Esse é o mais importante para a gente não procrastinar. A coisa não pode ser muito dolorosa. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. É que tá batendo uma luz aqui no meu olho. Tem mais alguém aqui que quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa que não tenha ficado clara?
deem um alô aí. Se tiver mais alguma pergunta, Silvana mandando os coraçõezinhos. Então, para quem chegou depois, eu comecei essa live hoje contando a história do Miguel, que estava no meu curso, né, no curso que deu origem ao curso online da Hotmart. E a gente falou muito a respeito, né, de tudo que tem a ver com emagrecimento, como é que funciona, por que que funciona, por que que não funciona, por que que a grande maioria das pessoas consegue, por que que a grande maioria das pessoas não consegue e algumas pessoas conseguem. Claro que quem consegue faz a coisa do jeito certo. E para já tirar esse peso das costas de vocês, existe sim uma possibilidade, existe o jeito certo, tá? Funciona, funcionou para mim e eu venho mantendo o meu peso há mais de, né? Eu sempre erro nas contas, faz tanto tempo, mais de 30 anos, já deve estar agora com 34. Silvana aqui, que não me deixa mentir, né? Silvana já passou de um ano, né, Sil? É, exatamente, já passou de um ano dela, perdeu 11 quilos. E a Silvana tem 60 anos, né? Quer dizer, não é mais aquela mocinha no auge da juventude, né? Que a gente fala, para ela é fácil, por isso que deu certo. Não, ela já está no efeito platô, gente, isso também é um tema bem interessante, né? O efeito platô desejado, né? Onde o seu corpo mesmo resolve todo esse problema por você. Né? Então, estou vendo que não tem nenhuma pergunta aqui. Gente, espero que não seja a minha conexão ruim, que está impedindo que as perguntas cheguem até aqui. Mas a gente continua com as informações, tá? Então, voltando ao caso do Miguel, né? E a hora que eu falei assim, gente, tem bastante, tem razões, tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas olha, gente, para ser bem sincera com vocês, trocando em miúdo, a única razão que faz com que a gente pese mais do que a gente deseja é a autossabotagem. E a autossabotagem... Oi? Não te chamei de velhinha, não. É que você não tem mais 20 anos. Ai, Silvana, você é ótima. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. Não, você é o meu melhor exemplo, gente. Porque se eu falo... Olha, Silvana, né? Que eu já falei tantas vezes. Inclusive, foi tão legal, né, Silvana? Que a Silvana ganhou um filminho de presente. Está lá no meu site. Dê uma olhadinha. No meu no Insta não tá, porque é muito longo, né? Tá lá no YouTube, para vocês irem conferir, né, todo o charme da Silvana, depois que emagreceu, conseguiu entrar não só no maiô que ela queria, sim nos biquínis, né? Escreve aí, Silvana, que você usa biquíni, senão o pessoal não vai acreditar que você conseguiu chegar ao seu ponto, né, que você almejava tanto, né? Então, voltando, a grande razão para quem até entende, para quem até consegue conceber esse conceito e para quem acha que eu ficando louca, tá? A única razão da gente não estar no peso ideal é a autossabotagem. Bum, 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 bum. Sim, gente, é autossabotagem, tá? Só que a autossabotagem, ela tem várias faces, né? Digamos assim, que cada face é mais ou menos uma máscara, né? E às vezes a gente tem umas 500 máscaras aqui na frente, a gente nem consegue ver direito onde é que está o problema. Mas é autossabotagem, tá? Achar que alguém, alguma coisa vai resolver isso por mim. Deixa eu ver. O ponto de todas essas mulheres é o biquíni. Exatamente. Legal. Deixa eu contar, aproveitar, já que estão falando de biquíni. Eu moro aqui na Alemanha, em Munique, né? E eles não têm essa... O que é isso, gente? Eles não têm esse conceito de biquíni que a gente tem, né? Quando eu falo que os meus biquínis custam mais ou menos o preço, sei lá, de um vestido, o pessoal, não, mas eu nunca. Eu falei, gente, para a brasileira, né? Um biquíni é uma coisa muito importante, né? Então, assim, não, é como se fosse, sei lá, às vezes é mais importante até que a roupa da gente, né? Deixa eu ver. Exatamente, exatamente, biquíni. Então, e eu acho, né? Porque eu sou apaixonada por biquínis. Eu até tiro uns da gaveta, mas eu não consigo jogar meus biquínis fora. Eu vou fazendo uma coleção de biquíni, né? Porque eu me apaixono por eles são escolhidos a dedo. Eu curto muito, gosto muito dos meus biquínis, né?
Então, eu entendo, super entendo a Silvana, né? E super entendo todas as mulheres também que querem usar o biquíni e que querem estar com o corpo legal para usar o biquíni também, né? Claro que cada um, tem gente que é mais fofinha aqui, tem gente que é mais fofinha lá, mas a gente está falando realmente aqui do excesso de peso que te atrapalha e não daquele, sei lá eu, aquele excesso que não te atrapalha, né? E quem quer se livrar do excesso de peso que atrapalha, que tira a sua autoestima, que machuca às vezes a sua autoestima, então é a respeito disso que a gente está falando e é a respeito disso, é para isso que a gente tem solução, né, Silvana? Né? Eu aqui e o pessoal que faz o curso lá comigo. Então, e um dos grandes problemas, um dos grandes empecilhos é a autossabotagem. Quem tá? Fernanda tem um biquíni de quando tinha 20 anos. Ô, Fernanda, eu também tenho. E o meu é daquela moda wave, a new wave, que era um cor-de-rosa com verde-limão misturado, que acho que hoje não tem mais nem cor aquilo, mas eu guardo aquele biquíni de lembrança, exatamente. Não, gente, biquíni é questão de cultura pra gente, claro, e assim, é uma coisa muito especial. Aliás, moda praia de uma maneira geral, né? Mas é legal, sim. Eu acho que todo mundo, não acho que todo mundo, eu valorizo, eu acho isso legal e eu gostaria de proporcionar para todas as pessoas que querem, né, que não conseguem se sentir bem, porque claro que gostar de biquíni é legal. Investir uma puta de uma grana, não vou citar grifes aqui, né, para não falar que eu estou fazendo propaganda, mas de tempo em tempo eu tenho a minha grife preferida, né? E nem todas são realmente baratas, mas não sei, é uma questão muito especial de cada um. Eu invisto dinheiro, sim, em biquíni, como eu disse, né? Às vezes é o preço de um vestido de sair, tá? Mas vale a pena, porque a gente se identifica muito com isso, né? E é cultura do corpo, a gente quer cultivar isso, sim, gente, mas cada um na sua, né? E acho que a gente tem o direito, sim, acho que a gente deve fazer. Justamente por isso que eu entendo tão bem, né, quando a gente fala a respeito disso, né, Silvana? A Silvana não, eu me lembro até, preciso até ver onde é que tá aquela live não, aquela gravação que a gente fez, Silvana, eu vou subir lá no YouTube, que a Silvana me confessou que ela queria muito, né, voltar a usar maiô. Eu falei, mas por que usar maiô? Ah, não, não sei o quê, gostaria tal, porque biquíni eu nem penso, mas eu falei, imagina, de jeito nenhum. O céu é o limite, vai voltar sim, ficar com o corpite em dia para voltar a usar biquíni, né? E eu acho isso que é muito importante. A gente estar de bem com o nosso corpo e se sentir bem também. Não adianta só ir lá comprar um biquíni super legal, colocar e não fica legal, né? Então, é claro que sim, usar biquíni, mas se sentindo bem com ele, né? Se sentindo bem e se achando legal, se achando bam, bam, com a sua autoestima lá em cima. Tá tudo certo, a gente tem mais é que fazer isso mesmo. E para que isso aconteça, não ri não, Fernanda, é verdade, eu acho que é isso mesmo. Se tem coisa melhor, a gente curtir um dia assim de praia, com aquele modelito que, sei lá, né, a gente comprou às vezes até no cartão de crédito, mas você está super satisfeita, gente, o dia fica muito mais bonito. Eu costumava até fazer uma brincadeira, fazer, olha, a vida pode ser difícil e, né, outras coisinhas que eu não posso falar assim numa live, mas se você tem umas peças de roupas no seu guarda-roupa que você veste e se sente bem, fica muito mais fácil passar por essas situações difíceis da vida e do dia a dia, né? Então, e moda praia é a mesma coisa, né? Que legal ir para a praia no final de semana, que legal até fazer um bate e volta, né? Dependendo do lugar onde a gente mora, que legal fazer umas férias, mas se você faz isso com um biquíni, com uma roupa de banho que você gosta, é melhor ainda, né? Faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso jeito de ser. Então, ei, Mary, tudo bom? Então, eu acho que é bem por aí, que a gente tem que se dar. Oi, fofa. A Mari é muito querida também, que acabou de entrar aqui na live, participou do nosso curso também. Mari, o nosso tema hoje é autossabotagem. Ai, mais uma, Marilene, que legal. Gente, vocês estão aparecendo todos aqui, que legal, muito obrigada.
Então, o nosso tema de hoje, para quem está chegando agora, é autossabotagem no emagrecimento, com um tema muito especial de hoje, a procrastinação. Ou seja, onde eu empurro com a barriga, né, as coisas que eu tenho que fazer, independente de quais sejam essas coisas, né? Quais são, o que, que leva realmente para o emagrecimento definitivo ou não, a gente fala numa outra live. Mas é justamente por causa disso que as coisas não dão certo. A gente coloca aquele D-Day, né? É o dia tal, o dia que vai começar, aí você empurra ele para frente. Agora vai ser na segunda-feira. Ai, acho que é isso que a Silvana estava falando, né? Ah, tá. Ai, minha dieta vai começar na segunda-feira. Minha dieta vai começar depois do Réveillon. Tá? Mari e Mari, exatamente, duas Maris aí. Então, e aí a gente coloca, né? Delimita essas datas ou esses dias, não vai ter que ser essas situações e a gente acaba arrumando uma boa desculpa para isso não funcionar, para não acontecer. E essas boas desculpas, que parecem ser boas, são péssimas desculpas, porque afinal de contas, elas afastam a gente do nosso resultado, né? E afinal de contas, então tá legal. Então, tô vendo que a Silvana tá virando minha garota propaganda mesmo, aí fazendo propaganda para todo mundo. Tá. Gente, então é isso. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Se não, vocês me mandem alguma mensagem lá no direct, tá? Que eu tenho todo o prazer de responder. Ou, se for bem interessante, mais pessoas perguntarem, a gente faz uma outra live. Foi curto? Sim. Dá pra gente falar muito a respeito disso? A gente poderia ficar falando até amanhã, mas o mais interessante é vocês repensarem o conceito de por que cada uma empurra com a barriga uma determinada decisão, por que cada uma não coloca a mão na massa o dia de colocar a mão na massa. Por que acontece isso? Primeiro, tá? E como eu já disse, né? E adoro me repetir nesse ponto, não existe as 2 dicas mágicas ou as 3 dicas, até acertei, ou as 4 dicas mágicas de como a gente vai solucionar isso ou aquilo. Não, o negócio é sério e o primeiro, tá? Tem os outros passos, mas o primeiro, não dá para abrir mão desse passo, é você primeiro saber se conscientizar de que você procrastina, sim. Segundo passo é procrastinar não é certo. E o terceiro passo, procrastinar te afasta do seu ponto onde você quer chegar, seja ele qual for, aqui no nosso caso, emagrecimento. Então, isso é o que tem que acontecer primeiro, tá? E não tem uma dica rápida para você deixar de fazer isso, mas, como tudo na vida, reconhecer onde o problema está ajuda muito na solução. Então, é isso que fica. Deixa eu ver o que a Silvana está falando. Ah, por que eu não coloco a mão na massa? Exatamente, Silvana, obrigada. Por que, né? Para a gente se perguntar, por que eu não coloco a mão na massa a hora que eu tenho que colocar a mão na massa? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesma e você tem que encontrar a sua resposta. E a resposta geralmente é uma mentirinha, é uma intelectualização, é uma boa desculpinha. A respeito disso, a gente falou na outra live. Essa live está gravada lá no meu Instagram. Deem uma olhadinha. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Por hoje é só. E se vocês tiverem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer agora, podem fazer. Se não, qualquer coisa, me mandem uma mensagem e a gente vai ter todo o prazer em gravar mais uma live para vocês. Tá bom? Então, se não, nada. Tô vendo que não tem mais perguntas por aqui. Então, na próxima semana, nós vamos falar... Ai, o negócio é até pesado, né? Autodestruição e emagrecimento. Mas tem tanta verdade nisso, gente. Infelizmente, isso dá uma liga perigosa. Autodestruição e emagrecimento. Prepare-se, vai ser muito legal. E até lá, pensem muito bem de onde é que vem essa procrastinação. Por que você, como diz a Silvana,
não coloca a mão na massa a hora que tem que colocar a mão na massa. O que acontece exatamente e que desculpinha bonitinha você arruma para não colocar a mão na massa. Falou, minhas queridas? Um grande beijo, a gente se vê a semana que vem e qualquer coisa me mandem uma mensagem. Tchau!